Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos a este lugar. E você que vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor juntamente conosco aí na sua casa, quando você ouvir a transmissão através do Facebook ou do YouTube, que você possa abrir o seu coração e assim se desprender para dar a Deus aquilo que lhe é devido. Sempre o nosso principal objetivo ao chegar neste lugar é cultuar a Deus. Nós somos como sacerdotes que apresentamos a nossa oferta ao Senhor. É lógico que aquele que assiste na casa do Senhor, na presença de Deus, dificilmente não sai deste lugar abençoado, fortalecido, mas o nosso principal objetivo, a razão que nos traz a este lugar é oferecer culto ao Senhor e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu, neste momento, convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Bendito, poderoso, exaltado Deus, engrandecemos a sua presença. Te louvamos pelo seu amor leal, pela sua fidelidade. Te agradecemos pela sua misericórdia, que nos permite estar neste lugar, onde nos reunimos com o propósito de adorar a Ti, de glorificar o Teu nome, de bendizer a Tua presença. Agradecendo e servindo o Senhor por aquilo que Tu és. Nós reconhecemos que Tu és soberano, que Tu és aquele que governa todas as coisas, nada foge ao Seu controle. Tu és Senhor. E aqui estamos, ó Pai, e queremos através dos cânticos, das mãos que se erguem, bendizer, engrandecer a Tua presença. Lógico, ó Deus, que também aqui estamos, e como seres dependentes, carentes da sua graça e da sua misericórdia, o nosso coração também anseia, e seja a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aquela que venha nos nortear, nos direcionar, nos edificar, trazer certeza ao nosso coração, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação da Tua palavra. Então, Deus, eu entrego esse momento em que vamos passar aqui, entrego nas suas mãos, gratos pela vida de cada um dos seus servos, que aqui se encontram, estão chegando. Honre a sua fé, a sua busca, receba adoração, e venha de encontro ao coração de cada um daqueles que aqui estão, e também daqueles que vão estar nos ouvindo através da transmissão, recebendo, ó Deus, também a Tua palavra, participando desse culto, como quem depende de Ti. Assim eu oro e entrego esse momento nas suas mãos, no nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 150, este é o último capítulo desse livro de Salmos, e logo depois nós vamos louvar ao Senhor, né? Porque cabe nós adorarmos e glorificarmos, é que esse convite a louvar a Deus, a expressar adoração ao Senhor com cânticos de aleluia. Salmo de número 150. É o último, né? Então, fica mais fácil da gente encontrar. Podemos? Amém? Diz assim então o salmista: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. E aqueles que respiram digam amém, né? Então nós vamos louvar ao Senhor, não com cítara, não com harpa, mas com a guitarra, com a bateria, com as nossas vozes, como seres que respiram e que reconhecem a grandeza do Senhor, que nos permite entrar neste lugar e glorificar a Tua presença. Então esse é o convite, vem, esta é a hora da adoração, venha dar a Ele o seu coração. Glória a Deus.
Esse é o convite a todos nós. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Confesse com seus lábios e engrandeça o nome do Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Rasgue seu coração, se desprenda e adoremos o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. O Senhor te convida. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glória a Deus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Vem, assim como estás. Vem. Louvado seja Deus, aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, né? E o que Deus pede? O nosso coração, o nosso coração, né? O próprio Senhor Jesus disse: filho meu, dai-me o seu coração. Mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo, né, que nós, humanamente falando, pelo menos eu não sou capaz o suficiente de dizer que, né, posso ser fiel, 100% perfeito. Só um que é perfeito, né? Só o Senhor. Embora nós devemos buscar a perfeição a cada dia, mas mesmo quando não conseguimos cumprir, mesmo quando não conseguimos corresponder àquilo que Deus espera de nós, Ele continua sendo fiel. E apesar às vezes do nosso coração até nutrir certos sentimentos, mas Jesus disse: filho, dai-me o seu coração. É Ele que tem esse poder para transformar e mudar a nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. E cabe a cada um de nós nos rendermos diante dele, nos rendermos diante dos seus pés e declarar que Ele é tudo que nós precisamos. Essa canção é uma declaração que você faz ao Senhor. Você foi convidado a adorar, e agora você vai declarar ao Senhor, como filho que se rende diante da sua presença. Louvado seja o teu nome. Glória sejam dadas aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais.
de existir. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia, nós declaramos que Ele é tudo para nós. E assim nos apresentamos Eis-me aqui, para adorar e bendizer a sua presença. a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus. Isso, se nós nos braços do Senhor, encontre nele o refúgio para a sua vida. Encontre nele a segurança que você precisa para prosseguir, para continuar. Aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Se apresente a Ele. Lance diante dele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Creia no seu amor e no seu cuidado. Meu Jesus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Mais uma vez, se renda aos pés do Senhor. Eu me rendo aos teus pés. Aleluia, creia, Ele que te sustenta. Ele é o único que pode realmente resolver os seus problemas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Encontro meu refúgio, Jesus.
Você tem liberdade para expressar a sua gratidão. Você tem liberdade para alçar a sua voz, erguer as suas mãos e dizer o que Ele representa na sua vida, qual a importância do Senhor. Você tem liberdade para rasgar o seu coração ao se render diante dEle. Faça isso, porque o Senhor, Ele está entronizado. A palavra de Deus diz isso, que Ele está entronizado em meus louvores, o teu povo. Então Ele está neste lugar. A presença do seu Espírito, Deus Espírito Santo está aqui, Ele está em nós. E assim nós podemos adorar e bendizer a sua presença, nessa atmosfera de adoração, expressar a gratidão, mas também como quem se rende, como quem depende, declarar total dependência. Que assim possamos nos encontrar em seus braços de amor. Cuida de nós, cuida da nossa alma, cuida das nossas emoções. Como eu preciso de Ti, Jesus. Como nós precisamos de Ti. Como Tu mesmo disseste, sem mim nada podeis fazer. Ah, Deus, e nós estamos aqui declarando essa total dependência do Senhor. Pois em Ti nós encontramos, ó Deus, o refúgio. Nós encontramos em Seus braços de amor, ó Deus, o alento para a nossa vida, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, às vezes de tantas dificuldades e luta. Só o Senhor de fato pode trazer o refrigério à nossa alma, pode trazer paz ao nosso coração, em meio, ó Deus, às vezes, às situações de guerras, às adversidades, às circunstâncias contrárias. A Tua presença nos conforta. Obrigado, Senhor, obrigado por essa oportunidade de louvar a Ti, de bendizer a Ti, de poder expressar, ó Pai, o nosso amor, a nossa dependência e o quanto nós carecemos e precisamos da Sua graça. Receba, Senhor Deus, os louvores, receba os cânticos que entoamos a Ti nesse momento, como frutos de lábios que confessam o Seu nome, pois assim Te bendizemos. Amém e amém. Louvado seja Deus, né? Você pode aí sinalizar para o seu irmão antes de você se assentar, né? Com um aceno. Glória a Deus. Que o Senhor receba a nossa adoração, né? Que o Senhor receba o nosso louvor. Aleluia. Hoje pela manhã eu estive na Igreja Cristã Nova Vida em Miguel Pereira. Essa igreja lá está completando 7 anos, ali junto com a regência do pastor Márcio. Foi uma manhã muito agradável, muito boa. Já em virtude, né, da pandemia, já fazia um tempo que eu não ia à igreja em Miguel Pereira. Tínhamos organizado para o ano passado, após o retiro, né, dos jovens, um encontrão, indo nós aqui de Paracambi, Laje, Seropédica, para se encontrar com os jovens lá em Miguel Pereira, mas aconteceu, né, da pandemia, teve aquele período que as igrejas ficaram fechadas, mas foi uma grata surpresa poder ver a igreja bem cuidada, fizeram um rebaixamento, foi muito bom. Estive lá com a minha esposa e tive a grata surpresa de ter a irmã Elisângela lá também, né? Participou conosco lá do culto. Eu trago aqui o abraço do pastor Márcio, da sua esposa Érica, da igreja, né, de Miguel Pereira, que está aniversariando, completando 7 anos, né, de existência ali, sobre essa nova direção em Miguel Pereira. Então foi uma manhã muito agradável, abençoada, e bom é poder estar aqui agora com vocês, para a gente dar continuidade ao nosso culto, adoração a Deus. Tem aqui alguns avisos, algo que também me dá muita alegria, prazer em falar, porque é o Espírito Santo que opera a obra, né, redentora da salvação, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o pastor, ele tem uma alegria imensa quando, a maior alegria é no céu, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, né? Isso a Bíblia diz, que há festa no céu, então os céus se alegram, mas também o pastor, ele se alegra quando ele tem a oportunidade, né, de levar a esse que se decidiu por Cristo, que reconheceu a sua condição e percebeu que Deus o chamou, né? E ali uma vez que ele o confessa como o único e suficiente Salvador da sua vida,
esse decide passar pelas águas, que é o próximo passo para a remissão dos seus pecados. E para o dia 14 de março, segundo domingo do mês que vem, né? Daqui a um mês, né? Hoje dia 14, nós estaremos em Paracambi pela manhã. Então não vai ter culto aqui pela manhã, no dia 14 de março. E nós temos 5 irmãos que vão passar pelas águas, 5 irmãs, né? As 5 irmãs, né? Que vão passar pelas águas. Isso é uma alegria imensa. Ficamos todo esse período, né, de pandemia, né, igreja fechada e toda essa situação, mas eu louvo a Deus porque aqueles que já tinham se decidido antes, era uma outra ação que nós estaríamos realizando em abril do ano passado, mas em março, né, fechou as igrejas, e aí seguimos esse ano, abrimos, louvo a Deus porque esses irmãos que já tinham procurado e já até iniciado as aulas com o diácono Sebastião, né, mantiveram o seu propósito, o seu desejo, e na pandemia, o Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra, foi operando, e eu tive a oportunidade, né, de quase fazer um gabinete online, né, de uma jovem que se decidiu, eu fico feliz por isso, e agora nessa retomada, mais 2, né, jovens, adolescentes, decidiram e vão passar pelas águas. Então nós estaremos em Paracambi, dia 14 de março, às 9 horas, eu com muita satisfação e alegria, porque esse é o nosso papel, de levar o Evangelho, de levar a palavra, e poder ver os frutos. Isso vai ser uma bênção, tá bom? Então, esse aviso é importante para que os irmãos possam participar. Quero, né, parabenizar mais uma vez, né, a liderança dos nossos jovens e adolescentes. Esse ano, em virtude de tudo isso, não pudemos realizar retiro, né? Nesse período, normalmente, passamos 4 dias junto com os nossos jovens e adolescentes, retirado num sítio, né, ou numa pousada, e esse ano nós não realizamos, mas teve um evento desse feriadão do final de semana, sexta e sábado, foi muito legal, eu estive aqui na sexta-feira, participando com eles, depois eu vi algumas fotos de ontem à noite, teve aquele temporal, certamente, né, acabou atrapalhando um pouquinho para que alguns chegassem, mas parabéns aí aos jovens que estiveram à frente, que organizaram, fizeram esse evento acontecer, e foi muito bom. Eu creio que assim, aos poucos, irmãos, nós estamos tendo a oportunidade, né, de voltar às nossas atividades, em breve também com as reuniões do grupo da União Feminina, também realizando um trabalho com homens. Tem algo que tem estado no meu coração acerca de casais, para a gente ter, né, também algumas reuniões esporádicas direcionada aos casais, pois precisamos retomar a nossa caminhada, dar continuidade à missão, né? Então, recarregamos a bateria, esperamos com expectativa, falamos, né, da saudade quando não tinha a oportunidade de vir à igreja. Agora tudo isso tem sido possível, temos mantido todo um protocolo, né, um cuidado, com zelo à sua pessoa, dependente daquilo que nós precisamos, como dar um bom testemunho, aliás, algo que está até dentro do tema da carta que nós estamos estudando, que é a carta de 1 Pedro, que fala sobre a importância de nós sujeitarmos as autoridades. Então esse é o papel da igreja, mas também o papel da igreja está contribuindo, orientando, né, ajudando naquilo que for possível, mas em primeiro lugar é o cuidado com a sua pessoa, e por isso temos mantido tudo aquilo que nos tem sido exigido dentro desses critérios, bom? Mas queria ressaltar então essa questão do evento dos jovens e do batismo, e dizendo, né, estamos retomando a nossa missão de poder servir ao Senhor e servir ao Senhor com alegria, né? Servir ao Senhor com alegria. E essa alegria deve ser em todos os sentidos, em todos os sentidos. Deus nos dá a oportunidade, né? Ele nos promoveu uma condição de mordomos, né, de poder gerenciar, conduzir a nossa vida, mas nós fazemos isso na dependência do Espírito Santo, pois a partir do momento, né, que entregamos a nossa vida ao Senhor, é Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, e assim o nosso tempo. E olha que Deus nos dá a oportunidade da gente dormir, da gente trabalhar,
porque a Bíblia diz, aquele que, né, não trabalha não come. A palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário, então para ele poder ter o salário ele tem que trabalhar. Então nós temos, né, a oportunidade de ter o nosso trabalho, tudo isso Deus vai nos dando condição, e tempo para a gente servir ao Senhor, que não se resume apenas, né, a essa 1h30 que a gente vem, está aqui na igreja, que é bom, que é importante, como o autor aos Hebreus escreveu dizendo, não deixe de congregar, como é o costume de algum. Então, o ajuntamento dos santos, eu sei que com todas essas restrições, nós temos um público que vem pela manhã, outro que vem agora à noite, mas a gente tem a oportunidade de nos reunirmos, isso é igreja, e é nessa situação que a gente se conhece, que a gente entende, que a gente se respeita, apesar da diferença, há diferença. Quando fala de corpo, nem todo mundo é orelha, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é boca, mas mesmo tendo toda essa diversidade, trabalhamos com um só propósito, um objetivo, que é a edificação do corpo, cujo Cristo é o principal, ele é o cabeça. Então, que também possamos reservar esse tempo para adorar, para glorificar a Deus, para estar na casa do Senhor, servindo a Ele, como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e servindo com alegria. Então, neste momento também nós vamos louvar a Deus, servindo a Ele com as nossas finanças. Se você trouxe de casa seu envelope preenchido, ou se precisar, tem, né, ali atrás, nós temos mantido ali atrás, tudo até mesmo para que, ainda nesse processo, não tenhamos aquele contato com a mão. E se você trouxe de casa e desejar, porque tudo também é fruto de um desejo, de uma alegria, sem peso, sem obrigação, porque senão deixa de ser uma oferta agradável. A oferta agradável é aquela que é feita com espontaneidade, com liberalidade, sem peso, sem medo, sem constrangimento, né? A Bíblia diz que cada um contribua segundo tiver proposto o seu coração. E é assim que nós servimos a Deus. Então, se você assim sentir o desejo, está aqui o gasofilácio aqui na frente, nós não estamos recebendo em mãos, por enquanto ainda não estamos passando as salvas, mas você pode trazer aqui à frente e depositar a sua oferta, e depois nós vamos orar. Ok, vamos agradecer a Deus. Pai, com alegria, com gratidão, porque Deus, o que estamos fazendo é uma forma de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão por aquilo que temos recebido de Ti, pela saúde, pela condição de trabalho, pela porta que Tu abriste. Ó Deus, também pelos talentos, a inteligência, né? Isso não diminui a importância, a eficácia, o empenho de cada um que tem construído a sua história, a sua vida dentro da sua profissão, dentro da sua formação, mas sem a Tua presença, sem o Senhor, nós não somos nada. A vida, como o Teu servo Tiago escreveu, dizendo que ela é como neblina, ela é como algo que surge, mas vindo o vento, logo desaparece. Então, quem somos nós sem a Tua presença? E neste momento nós expressamos uma gratidão, não pagamos, porque o que o Senhor nos dá é de graça, a salvação é de graça, as bênçãos, os benefícios, a cura, a libertação, tudo isso o Senhor faz porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor tem prazer em abençoar, o Senhor não condiciona. Por isso esse momento não é um momento de barganha, não é um momento de negócio, é um momento de expressar gratidão, de identificar-se com a igreja que nós congregamos, que nós servimos, de ter alegria de poder ver as realizações que nós temos feito, como, ó Deus, a aquisição de alguns aparelhos, o término da obra, de toda a reforma da escola bíblica infantil. Então, tudo isso, ó Deus, aqueles que se identificam com este lugar e aqui congregam, têm essa alegria, essa satisfação de poder participar. E não existe oferta maior, oferta melhor, existem corações que se alegram, que têm prazer de servir a Ti, também com as suas finanças. Então, ó Pai, abençoe as entradas que chegam essa noite na sua casa, como nós somos seres dependentes de Ti, ajuda-nos na administração da nossa vida, isso nós precisamos. Então, nós precisamos de sabedoria dentro dos alvos, das nossas metas, temos o bom senso, ó Deus, não hipotecar o nosso futuro com coisas mirabolantes, com dívidas, mas sim sermos pessoas que temos prudência, não sermos tomados por um consumismo compulsivo de compra e que não avalia o quanto recebe e tem. Então nós
Precisamos de sabedoria para não vivermos dessa forma. Então, esse momento é onde nós declaramos total dependência acerca da nossa administração, da nossa vida financeira, e também expressamos a nossa gratidão, trazendo os dízimos e as ofertas que apresentamos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua fonte de renda, Deus abençoe a sua vida financeira. Glória a Deus. Bom, né, poder rever alguns irmãos que estão chegando. Que bom. Aline, que bom te ver. Deus abençoe. Tua filha? Poxa, legal. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Bom também poder estar vendo Felipe, Elaine, né? Graças de Deus. É a Dinha, não é Dinha? Né? Porque essa questão de máscara a gente tem que às vezes olhar 2, 3 vezes, né? Mas é interessante, né? O traço aqui para cima, né? Sempre vai reportar ali a Dalva, a todos os irmãos. Que bom, Deus abençoe, sejam bem-vindos, né? Glória a Deus por isso, pela sua presença neste lugar. Sinta-se à vontade no nosso meio. Muito bem, amados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu convido a igreja a abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, ou a sua primeira carta, né? Ou de uma forma mais comum que costumamos dizer, 1 Pedro. Né? Nós vamos dar continuidade à série Esperança Viva. E hoje, como subtítulo, chamados à salvação como forasteiro. Capítulo 1, 1 Pedro. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Primeira epístola de Pedro 1, de 1 a 12. Diz assim a palavra: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam
perscrutar. Uma palavra de oração. Pai amado, bendizemos o Teu nome, agradecemos. Aqui temos com os nossos lábios expressado a nossa gratidão a Ti, temos servido a Ti também com as nossas finanças, e esse é um momento onde temos a oportunidade de abrir as Sagradas Escrituras. E eu te peço, toma a nossa mente, toma o nosso coração. Ó Deus, conceda-me a Tua graça. Reconheço as minhas limitações, reconheço, ó Deus, a minha insuficiência, e por isso declaro total dependência para poder trazer aos irmãos, partilhar com eles aquilo que temos estudado e meditado na Sua palavra, e que isso venha a ser como um instrumento de edificação para a Tua igreja, para o Teu povo, para os eleitos que aqui se encontram, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Muito bem, na semana passada, amados irmãos, deixa eu deixar você sentar, né? Nós fizemos uma introdução, demos início a essa carta de Pedro. Fizemos, dentro da nossa introdução, uma forma resumida, né, da sua biografia. E vimos que, de acordo também com o modo antigo de escrever, né, semana passada nós falamos sobre o remetente, ou o autor. Porque o modo antigo de escrever começa com o autor, tem o destinatário e a saudação. Isso porque, diferente de hoje, que você vai lá, assina, né, pega lá um documento, você faz um escrito ou uma carta, no final você vai e coloca o seu nome. Naquela época era diferente, porque eram rolos. Então era preciso que logo já se identificasse de onde procedia e para quem era destinada aquela carta. Por isso que Pedro então começa dizendo ali, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e aí segue então o destinatário da carta. Então esse era o meio antigo, por isso que já vem logo no início. Então nós falamos um pouquinho acerca de Pedro, que na verdade era Simão Barjonas, filho de João, irmão de André, um homem comum, como eu e você, um homem, né, um pescador, que aliás já tinha ali provavelmente uma cooperativa, uma empresa de pesca, e esse homem foi chamado pelo Senhor para ser pescador de homens. Jesus o chamou, Jesus também o comissionou para ser discípulo, e como o Evangelho de Lucas 6,13 diz, apóstolo, e ali estava, um homem comum, Simão, que teve o seu nome mudado por Jesus, Cefas em aramaico, transliterado para o hebraico Pedro, um indivíduo que agora tem uma missão, que tem um chamado de ser um apóstolo. Mas até aqui, um homem comum, um indivíduo, que tem uma responsabilidade, mas que traz um nome com ele, que dá autenticidade, que realmente dá a ele esse valor, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, muito mais do que um homem comum, do que um indivíduo com responsabilidade, ele tem o nome de Cristo, ele pertence a um Senhor, a um Deus, a quem o escolheu, a quem o chamou, e a obra que ele começa, como o apóstolo Paulo, né, escreveu em Filipenses 1,16, ele leva a bom termo. E agora então, quando Pedro fala apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele então está dizendo, o que eu não falo o nome desse homem comum, que chama Pedro, que é como vocês, um indivíduo que tem uma responsabilidade, uma missão, que é um apóstolo. Eu falo em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor. Então, na semana passada, nós fizemos um breve relato acerca, né, do personagem aqui, daquele que reconhecemos como o que escreveu essa carta. E nós fizemos algo desafiador, nós lemos toda a carta, foram em média 19 minutos, lendo os 5 capítulos dessa primeira carta de Pedro. Tudo isso aí está filmado, né, foi registrado na semana passada, e eu entendi que era importante nós lermos de uma vezada só, né, de uma leva só, melhor dizendo, toda a carta, e agora a gente vai desmiuçando, vendo cada parte dessa carta, o quanto nós podemos aprender, né, e aplicar na nossa vida os ensinamentos dessa carta.
mas uma coisa ficou assim muito perceptível, duas influências muito fortes, muito marcantes, presentes nessa primeira carta. Influências essas aparentemente tão contraditórias, que parecem desligadas de qualquer relação uma com a outra, que é sofrimento e alegria. Por muitas vezes nós nos deparamos, e fazendo essa leitura você vai ver que menciona, por diversas vezes a palavra sofrimento, associada ao sofrimento de Jesus e daqueles que são os seus seguidores, nós, servos do Senhor, como aqueles destinatários cujo Pedro enviou essa carta. Mas apesar de fazer muita menção acerca do sofrimento, dessa influência muito forte e marcante, também fala da alegria que pertence àqueles que receberam a graça do Senhor Jesus, principalmente a graça da salvação. Com isso, nós percebemos que, ainda que a vida nos reserve momentos difíceis, de luta, de tristeza e sofrimento, há uma alegria que vem do Senhor, que sobrepuja a todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, porque como Neemias, grande governador, reedificando os muros de Jerusalém, reanimando o povo, ele assim disse: a alegria do Senhor é a nossa força. E hoje eu quero então dar continuidade, porque essa carta, ela tem muita importância, ela é de grande valia para todos nós, porque ela tem temas vitais, como por exemplo a certeza da salvação, questões que às vezes vêm na mente de alguns que ficam, sou ou não sou? Então, de que maneira o cristão pode ter certeza da sua salvação? A questão da alegria em meio ao sofrimento, que eu acabei de citar, também como nós podemos lidar e enfrentar as situações de sofrimento e perseguição, algo que era muito forte na ocasião, na época. Hoje, até aqui, e eu espero que a nossa nação, o nosso país, tenha aproveitado a oportunidade e a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, que já não é mais a mesma como um tempo atrás. E as coisas podem mudar. Há irmãos nossos em diversos países e continentes que não têm essa mesma liberdade como eu e você, de sentar, de ter um culto. Quanto mais um lugar refrigerado, climatizado. Muitos se reúnem numa caverna, muitos se reúnem escondido, sequer têm a Bíblia para ler, mas se sentem bem-aventurados pelo fato de serem perseguidos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então Pedro ele trata também dessa questão, de como lidar e enfrentar as perseguições, e também trata de temas práticos, como a questão de nos comportarmos em nosso trabalho diante dos nossos superiores, Então aqueles que trabalham, que têm o seu chefe, que têm o seu supervisor, nós lemos na semana passada e vimos que Pedro tratou acerca disso. Fala acerca de como a mulher cujo o seu esposo não é cristão, como ela deve se comportar e como ela pode alcançar e ganhar o seu esposo. São temas presentes nessa carta. Tem temas direcionados aos jovens, como eles devem se comportar. E que bom, tem tema dirigido aos líderes, aos sacerdotes, aos pastores, cuja responsabilidade é maior ainda, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, é uma carta com 5 capítulos, mas recheada de ensinamentos e lições fundamentais para a nossa vida. E assim, então, nós vimos na semana passada essas duas influências, de uma forma rápida, e também, principalmente, acerca do autor, daquele que escreveu, o remetente, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E hoje, dando continuidade, nós vamos ver para quem Pedro endereçou essa carta. E ele cita aqui 5 cidades da Ásia Menor, como nós vemos aqui no texto: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Interessante que em Atos 16, na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele estava em Betina,
quando ele foi impedido pelo Espírito de Jesus Cristo, né? Quando ele também teve aquela visão do macedônio, de dar continuidade à obra missionária em toda a Ásia. Apenas ele evangelizou uma parte da sua primeira viagem missionária. Mas na segunda viagem missionária, depois você lê em casa, né, vou só citar aqui a referência, no livro de Atos, capítulo 16, você vai ver que houve essa intervenção do próprio Espírito de Deus, impedindo. Mas essas cidades foram alcançadas. Há quem diga que alguns que receberam o evangelho na época em que Paulo esteve, né, no certo lado da Ásia, puderam ali, ao se deslocarem para a parte da Ásia menor, levar também ali a palavra, mas tudo indica que esse lugar não tinha sido ainda alcançado, e ali foram alcançados pelo Senhor. E Pedro, ao citar essas 5 cidades, onde a maioria dos cristãos que ali se encontravam, eram gentios que haviam se convertido. Isso não significa dizer que eram todos eles gentios. Ali também existiam aqueles que eram judeus, que foram dispersos e foram morar, né, nas diversas províncias do Império Romano. E ali então, a maioria, quando nós lemos, por exemplo, o versículo 14, há uma referência quando Pedro fala da ignorância que eles tiveram anteriormente. O verso 14, então, só para a gente ter uma noção, quem era esse grupo, quem era esse povo? Provavelmente, a maioria deles era gentios. O versículo 14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então Pedro fala. Também o versículo 18, sugere o passado pagão que viveram os seus pais. E o capítulo 4, versículo 3 e 4, também vai falar da maneira como viviam esses cristãos agora, mas na sua maioria era gentios. Isso não significa dizer que não tinha judeus. Mas o que me chama a atenção é a terminologia, os termos que Pedro utiliza para dizer que grupo é esse, porque a carta não era para todos os moradores, todos os cidadãos de Ponto, de Galácia, de Capadócia, da Ásia, de Bitina. Não era para toda a cidade, era para um grupo que ali estava, um grupo de cristão. E Pedro então vai usar aqui uma terminologia interessante ao se referir a essas cidades, porque assim ele diz, Pedro, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, aí ele diz o quê? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão, aí ele começa a citar a cidade de Ponto, e assim seguindo sucessivamente cada uma das cidades. Então ele usa aqui, né, essa terminologia para identificar quem são esses grupos, os eleitos, os forasteiros da dispersão. A esse grupo é destinada essa palavra, essa mensagem, aos escolhidos por Deus, do termo grego chamados, aqueles que foram chamados para o Senhor, para a salvação, os cristãos, para esses que são endereçados. Aí Pedro, é interessante aqui que ele vai, ao mencionar, ao destacar cada um desses termos, ele então vai fazendo aqui uma descrição muito clara da condição espiritual, social e politicamente desse grupo. Espiritualmente falando, eles são os eleitos, os escolhidos por Deus para salvação. Como no versículo 9 do capítulo 2, vire aí a página, só para poder, identificar, ele também diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Interessante, que essa nomenclatura, essa expressão, ela era designada para uma nação, para o povo de Israel, que Deus escolheu dentre várias nações. E é interessante quando o Senhor faz menção a essa nação, Ele não diz que a escolheu porque ela era mais poderosa, a maior, a grande. Não, o Senhor escolheu porque o Senhor
o amava. Isso está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 6 a 8. Então, esse termo, raça eleita, era designado até então para essa nação. E agora Pedro está dizendo, olha, vocês agora são aqueles que fazem parte desse grupo, como raça eleita, como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esses que moram, que estavam lá residentes a essas 5 cidades da Ásia Menor, o apóstolo Pedro chama eles de eleitos, escolhidos pelo Senhor. Essa era a condição espiritual. Socialmente falando, em termos de mundo, Pedro então chama eles de forasteiros, ou seja, aqueles que não pertencem àquela cidade, àquela terra em que ele está vivendo, mesmo que ali ele tenha estabelecido uma residência, ele é um forasteiro. Essa era a condição social, o termo que é aplicado aqui. Amados, o cristão, então estou falando aqui a pessoas que têm a fé, que têm acesso à palavra. O cristão, ele não é morador desse mundo, nós somos aqui estrangeiros. Como assim, pastor? É o que Paulo escreveu aos Efésios 3:20, quando ele fala que a nossa pátria, a nossa moradia, não é aqui. Como que está escrito o versículo de Efésios 3:20? Melhor, Filipenses 3:20. Pois nossa pátria, reiterando, Filipenses 3:20, pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro chama eles de forasteiros. Estamos aqui, mas aqui não é a nossa terra, não é a nossa cidade. Nós temos um alvo, amados irmãos. Nós temos uma meta. Com isso também nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Deus vai determinar o tempo de cada um aqui, até que Jesus venha, mas se ainda não chegar o tempo da sua volta, porque não nos compete saber o tempo ou a época, cada um tem um tempo determinado. Então nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos, estamos aqui de passagem. Isso daqui me fez lembrar um hino bem antigo, aqueles que tinham o hábito de participar do culto, tinha o inário e tinha a harpa cristã, irmão José, Lembra do hino do peregrino? Eu só conheço lembro só um pouquinho, quando vai dizendo assim, sou peregrino na terra, ai, que bom, você ter assim uns assembleanos de raiz, porque traz essa coisa, sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar, minha alma anseia e espera que Cristo venha me buscar. Aí o coro é, no céu de luz vou descansar com meu Jesus, hei de morar. Esse é o peregrino. Estamos aqui, passamos apenas de passagem, Não é esse o nosso lugar, como o William Barclay, que é um pastor escocês do século passado, morreu em 1978, um pastor escocês, escritor, teólogo, e ele então usava essa comparação, como se nós estivéssemos atravessando uma ponte, e ninguém constrói em cima da ponte, ninguém estabelece residência em cima da ponte. A ponte é lugar de passagem. O cristão, os eleitos, os chamados pelo Senhor, eles estão aqui como forasteiros. Isso não significa que você não tenha que estabelecer uma residência. Eu tenho lá minha casa, tenho meu endereço, mas tudo isso é passageiro. A morada do cristão, como Paulo falou aos Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Pedro está querendo dizer ao chamá-los espiritualmente de eleitos. Socialmente, em relação ao mundo, forasteiros, peregrinos, estão aqui de passagem. Politicamente, ele diz forasteiros da dispersão, do grego diáspora, um termo que era usado para os judeus que estavam em exílio, que estavam longe da sua terra natal, da sua cidade. Mas aqui se refere à igreja do Senhor espalhada por todos os cantos da terra.
E é interessante que quando a gente, como eu disse, pode ser que alguns que foram evangelizados nas igrejas que Paulo, abriu, não nessa região, porque como eu disse, em Atos 16 ele foi impedido pelo Espírito de ali estar, mas pode ser que alguns migraram para lá. Também na descida do Pentecoste, quando você lê Atos 2, aí tem a descida do Pentecoste. Ali então Pedro faz o seu primeiro discurso para dar o esclarecimento para aquelas pessoas que estavam sem entender como que pode, essas pessoas falando essas línguas, e alguns até estavam entendendo, outros acharam que eram bêbados, que tinham embriagado, tinham tornado pote, e Pedro chega e reporta a palavra de Deus, dizendo, não, isso daqui é uma promessa, o profeta disse isso, que nos últimos tempos ia acontecer assim, e ali diz, no versículo 9, vão citar representantes de vários lugares, de várias cidades, de várias regiões, e entre essas cidades, você vai encontrar ali, depois de você ler em casa, Atos 2:9, pessoas de Ponto, de Capadócia, e também da Ásia, certamente se dispersaram, certamente migraram, para aquele lugar, e ali foram. Então, esses são forasteiros eleitos da dispersão. Muitos também foram perseguidos. Atos, depois da morte de Estevão, Atos 7, nós vamos ver logo no capítulo 8, após Paulo estar ali consentindo a morte, de Estevão, você vai ver no capítulo 8 dizendo que muitos cristãos foram dispersos. Apenas os apóstolos não seguiram a princípio. E logo a seguir no capítulo 8 você vai ver, Filipe indo para Samaria. E assim muitos estavam dispersos. Então, politicamente, disperso, do grego, diáspora. Aqueles que por ter agora uma nova vida em Cristo Jesus, não se conformavam com os valores e as visões presentes daquele mundo. Por isso que Paulo, escreve em Romanos 12, não vos conformeis com esse século. O cristão, ele tem a sua vida transformada. Aí os valores, certos princípios não condiz. Aquilo que nós vivemos e vemos na nossa sociedade, que vão contra os princípios estabelecidos por Deus, que estão na sua palavra, e nós somos um povo que temos a palavra de Deus como nosso livro de regra de fé e prática. Então aquilo que confronta o que a Bíblia diz, aquilo que tenta distorcer os princípios que a palavra do Senhor diz, isso nos fere. Então aqueles que são novos convertidos e vivem uma nova vida e agora têm esses novos valores presentes no seu coração, eles certamente são perseguidos. Mas esses cristãos, espalhados por essas diversas cidades, essas 5, cujo Pedro destina aqui essa carta, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo diáspora do mundo, eles não retrocediam, eles firmaram a sua fé no Senhor. Amados, porque o povo passou um momento difícil de perseguição, então historicamente falando, essa carta de Pedro, por volta ali entre 60 e 63 anos depois de Cristo, num período onde os cristãos são rotulados, porque Nero havia incendiado Roma, e viu que não soou muito bem, ele tinha ideia de construir e tudo, mas não soou bem, então ele pegou como bode expiatório quem? Os cristãos, onde muitos deles também eram compostos por judeus, ele botou a culpa nessa turma. Então essa turma começou a ficar sendo rotulada, perseguida, sofrendo preconceitos, perseguições terríveis, sofrimentos. Diz a tradição, não a palavra de Deus, que dentro dos martírios, das perseguições, o próprio Pedro presenciou a sua esposa sendo crucificada. E diz também, a tradição, que Pedro foi crucificado e por não se achar digno de morrer como Jesus, pediu para que colocasse de cabeça para baixo. Mas esse Pedro, prevendo e inspirado pelo Senhor, escreve a esses irmãos, que por assumirem uma condição de seguirem a Cristo, Pedro então fala para eles. Essa carta é direcionada para eles, com o intuito de fortalecê-los, com o intuito de instruí-los, mas de mostrar principalmente que havia uma graça sobre a vida deles,
E assim há uma graça sobre a minha vida e a sua vida. Como eu disse na semana passada e repeti aqui no início, nós não estamos impedidos de passarmos por momentos difíceis, de privações, de sofrimentos. E por que não dizer de ser perseguido? Mas todas essas coisas não se comparam àquilo que Deus tem reservado para nós. A alegria do Senhor sobrepuja, sim, a qualquer tipo de sofrimento. É preciso que a gente tenha fé e creia nisso. Então Pedro diz a vocês, chamados, escolhidos pelo Senhor, vocês são forasteiros. Olha, não fique impressionado, porque às vezes vocês têm que correr de um lado para o outro. A sua residência, a sua casa, a sua moradia não é aqui. Vocês são peregrinos, a nossa pátria não é aqui. Isso é muito importante, amados irmãos, porque naturalmente, aí eu quero, que os irmãos entendam, nada nos impede, não é pecado, e aliás, é louvável que tenhamos planejamento. Jesus também fala sobre isso, até porque a sua profissão como um carpinteiro, naquela ocasião, não era apenas alguém que lidava só com questão de madeira. O carpinteiro era como se fosse também um construtor. E em um dos seus ensinamentos, ele fala até da importância de se planejar quando for construir, de você fazer cálculo, para que uma vez começando uma construção e não tendo condição de concluí-la, você venha a ser envergonhado. Então, amados, nós somos cristãos que temos um equilíbrio, uma prudência. Não há pecado, não há problema nenhum em você almejar e você ter um lugar, uma casa, onde você possa também proporcionar um certo conforto para os seus filhos e por que não deixar ali algo que no futuro venha servir para eles, mas nós não podemos prender o nosso coração a essas coisas. Porque você pode, ir no enterro de qualquer um milionário, se bem que a gente não tem oportunidade de ir no enterro de milionário, Vai ver se lá no caixão dele está levando ouro, está levando todas as suas rendas, as riquezas que ele acumulou. Não, quando vai para ali, do pó veio e do pó ele retorna. Há aqueles que são cremados, viram cinza. Nem o dinheiro dele é queimado junto com ele não pode levar. Esse é o entendimento. Deus não nos priva de adquirirmos e termos bens aqui. Mas aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Por isso que Jesus, percebendo o coração daquele jovem rico, que a palavra de Deus diz, e diga-se de passagem, Jesus o amou, mas percebendo que ele estava fundamentando a sua vida espiritual, se segurando nas suas práticas religiosas, quando Jesus falou, você conhece os mandamentos, ele começou a citar até para Jesus, não deixou Jesus nem completar os mandamentos. Então Jesus percebeu que ele estava ali se apoiando nas suas práticas, nas suas obras. E aí então Jesus chega e diz para ele, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus não falou isso para todos, Jesus não falou isso para Zaqueu, por exemplo, que também era rico, mas porque Jesus percebeu aonde estava o coração daquele jovem. E aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então nós não somos impedidos de adquirir, de termos bens e construímos aqui. Mas a nossa visão, uma vez que nós nos deparamos com a verdade, conheça a verdade te liberta, nós passamos a ter essa visão para que não mais venhamos nos prender a essas coisas. Porque Paulo diz, se a nossa esperança se resume aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Também Paulo disse que nem olhos viram. E olha que nós temos a oportunidade, aqueles que ainda podem enxergar, de ver lugares maravilhosos, encantadores da natureza. Mas Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quantas não são as coisas maravilhosas que nós ouvimos? Encantadoras, às vezes a beleza de uma poesia, de uma música, ou até mesmo, vou usar aqui a expressão mais atual, um chaveco da esposa, do esposo, um elogio, ele ali então, fazendo as suas declarações de amor, mas Paulo diz que nem ouvidos ouviram. Nós podemos ter uma mente brilhante, capaz de imaginar as coisas magníficas, maravilhosas, e você está ali como se estivesse visualizando dentro da sua imaginação, mas Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam e vivem segundo o seu propósito.
As coisas do alto são muito maiores, irmãos, do que as coisas daqui da terra. Por isso ele diz para não acumularmos tesouro neste mundo. Então esse é o lado espiritual. E é isso que Pedro queria dizer. Porque senão, amados, a gente vai chegar um momento que a gente vai gostar do mundo. A gente vai gostar de tudo daqui, acima de Deus. Por isso João, na sua carta, ele vai dizer: não ame o mundo e as coisas que no mundo há. Porque corremos o risco de, numa situação, como aconteceu, por exemplo, com Ló, quando o anjo visitou lá Sodoma e Gomorra e disse: agora vocês vão ser diáspora, vão sair dispersos, fugindo daqui, saiam daqui. E o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás, porque o coração dela estava preso àquelas coisas. Mas lembre-se de algo, essa carta ela é muito atual, ela é muito importante para mim e para você. O que Pedro estava querendo dizer, e isso é importante para que eu aprenda isso e você também, que nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós temos uma pátria maior, nós temos um alvo maior. Isso não nos priva, não nos impede de edificarmos e construirmos coisas aqui, mas nós temos uma esperança maior. Porque uma hora, a última volta do ponteiro, ela vai bater. Seja qual for, bom é poder viver. Né? Próprio Moisés, quando chegou, né, e propôs isso ao povo, a escolha, né? Você tem à disposição, escolha a vida ou a morte. Escolha a vida para que viva. Bom é viver. E se a gente puder viver 80, 90, 100 anos com saúde, é claro, é ótimo. É bom poder viver, mas é inevitável. Uma hora, a última volta do relógio vai bater para a nossa vida. E aonde está a nossa esperança? Aonde está o nosso coração? E Pedro então vai mostrando essas verdades. Pedro então usa essa nomenclatura para exatamente fazer com que aqueles que eram gentios, como ele mesmo disse no decorrer da carta, e a gente vai estar desmiuçando isso mais à frente, eu não sei quantos domingos à noite vamos utilizar para estudar e expor toda a carta, mas também não estou com pressa com isso, porque a palavra de Deus tem que ser objeto de prazer da nossa vida, de alegria. Eu sei que é uma série de mensagens, é diferente de uma mensagem esporádica, de uma palavra temática, é um estudo, é uma sequência. Que bom que hoje tem ela gravada e você pode depois acompanhar quando não puder vir, mas é uma maneira de nós aprendermos as verdades da palavra de Deus. E uma delas já está aqui bem clara: o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. E interessante que é uma obra que envolve a Trindade, envolve Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tal como na formação do homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: formou o homem à sua imagem e semelhança. Então houve ali, né, uma confirmação da Trindade, de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Aqui Pedro então vai dizendo: eleito segundo, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez ele usa o termo escolheu, eleito segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento, ou seja, o que Deus planejou de antemão, predeterminando a salvação dos cristãos. E como que dá base a essa afirmação? Não precisa abrir, mas eu vou citar para os irmãos, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, anote, para você ler. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, de antemão, o Senhor já preparou, predeterminou a salvação dos cristãos. E tudo isso aqui é a obra do Espírito Santo. Nós vimos aqui, né, a doutrina da Trindade. Nós vemos a ação do Deus Pai que escolheu, a ação do Filho que redime, porque a eleição eterna, ela não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. Então, assim, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, pois o sangue vertido na cruz é a causa
meritória da nossa salvação, não as nossas obras. Por isso que também a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha bater no peito e dizer, eu mereço a salvação. Cheguei no céu, estou aqui prestes a receber minha coroa, porque eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou bom. Deus percebeu que eu sou bom, Não. Então, foi o sacrifício, o termo aqui usado, aspersão. Então, isso daqui remete ao momento em que Moisés lá atrás, tudo que nós temos no Antigo Testamento, algumas cerimônias, algumas situações, é um tipo que aponta para a vida de Jesus Cristo, que aponta para aquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Pedro aqui também falou que ouviram dos profetas, então se concretizou no Senhor Jesus Cristo. E numa ocasião, Moisés vai erigir um altar com 12 pedras, cada uma segundo as 12 tribos, e ali então os jovens apresentando um sacrifício de holocausto, é aspergido o sangue. E é o que Pedro está dizendo aqui, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, pois é o sangue vertido na cruz, que é a causa meritória, não as minhas obras, não os meus atos, e a ação, por fim, do Espírito Santo. Nessa doutrina aqui da Trindade, o Espírito Santo é aquele que santifica. O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação nos eleitos e os santifica, pois somos redimidos pela santificação e para santificação. Aí eu volto aqui a Efésios, que eu citei, 1:4, que diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis. Os eleitos do Senhor, eles vivem uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz isso. Então é natural, é a resposta àquele que foi alcançado, porque Deus nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, Ele que nos amou primeiro. Então, senão a pessoa vai ficar assim, mas eu vou viver uma vida qualquer. Quem vive uma vida qualquer, dissoluta, sem purificação, sem santidade, sem se abster do mal, ele não faz parte, ele não é um eleito do Senhor, porque aqueles que Deus escolheu de antemão, antes da fundação do mundo, foi escolhido para viver uma vida santa. Nós vimos aqui na semana passada, naquela leitura rápida, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor nos chamou para a santificação. Então, há uma obra aqui, há um plano da Trindade. O Deus Pai que escolhe, o Filho que redime e o Espírito Santo que santifica. Então, Pedro faz essa apresentação, para então agora partir para o corpo da carta. Porque ainda não começamos o corpo da carta. O que de fato começa então? Aonde começa aqui a carta? A princípio, como eu disse, é o autor, é o destinatário, é a saudação. Tudo isso é saudação e agora começa o corpo da carta a partir do versículo 3, quando então ele diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amados, o que me chama a atenção, e é interessante, a gente saber o pano de fundo, o contexto, a situação em que viviam esses irmãos. Eles viviam num momento triste, de perseguição, de dor, de não poder ter uma moradia própria como eu e você, de estarem dispersos, de serem perseguidos. Mas Pedro, mesmo nesse momento de sofrimento, mesmo nesse momento de perseguição e de dor, Pedro, aqui então, como eu disse, ele está começando de fato, propriamente dito a sua carta, ele começa o quê? Com uma doxologia. Ele começa exaltando, o nome do Senhor, engrandecendo, doxologia. O salmo que nós lemos, Salmo 150, estava dizendo ali uma doxologia final. Essas duas expressões são junção de dois termos grego, que significa glória e também palavra. Doxo, glória, logia, palavra. Então, um momento de exaltação, de engrandecer, de louvar. Pedro, ele não começa com um homem, ele não começa com aquele que é
imperfeito ou falho, ele começa com Deus, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pedro, ele não começa com as necessidades humanas, que eram muitas, daquela gente, daquelas pessoas, como eu e você também temos necessidades. E a palavra diz para nós lançarmos diante dele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Então o Senhor não nos priva de pedir, de orar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: pedis e recebereis, buscais e achareis, aquele que bate, abre-se-vos-á a porta. Não somos impedidos, mas Pedro, mesmo levando em consideração o contexto, o momento que eles viviam, de perseguição, de dor, ele não deixou de dar a Deus a honra que é devida. Ele começa bendizendo: bendito o Deus Pai. Ele louva o Senhor pela salvação. Ele louva o Senhor, ele engrandece, ele não inicia com as necessidades, mas com louvores, dando ao Senhor aquele que é digno de toda a honra, de toda adoração. Então ele aplica aqui conceitos importantes, nos ensinando a louvar a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já tem feito. E o que Ele disse que Deus já tinha feito para esse povo? Olha, vocês não eram povos, vocês não participavam, não pertenciam à família da fé, mas hoje vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês foram chamados, vocês foram salvos pela graça. Então Pedro aqui aplica um conceito importante, que é para a minha vida e para a sua vida. Nós que estamos aqui, acima de tudo, vamos glorificar a Deus por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele já tem feito por nós. Eu e você hoje estamos aqui, nós entramos por essas portas. Viva o hoje, agradeça pelo hoje, agradeça porque hoje você está aqui vivo, você respira, você se deslocou. Quanto não são aqueles que estão entubados, quanto não são aqueles que estão em diversas situações, quanto não são aqueles que estão perdidos, quanto são aqueles que estão nas vielas, drogados, quanto não são aqueles que estão entupidos de vício, de cocaína, de álcool, quando não são aqueles que já destruíram a sua família. Você tem um lar, você tem uma família. Ei, acorda, você está aqui. O que Deus já fez por você é grande coisa, meu amado irmão. E dentre todas essas coisas que nós podemos palpar, visualizar, a salvação, essa graça redentora. Por isso então Pedro começa bendizendo ao Deus Salvador: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, ou uma esperança viva, né? A linguagem, a Nova Versão Internacional, ela coloca esperança viva. Por isso eu coloquei o título dessa série de mensagem: Esperança Viva. Então Pedro começa adorando, glorificando ao Senhor, bendizendo. E amados, e quando nós temos o entendimento disso, quando nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez em nossa vida, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentarmos nossas leves e momentâneas lutas que enfrentamos em nossa vida. Paulo também fala de algo muito interessante quando ele escreve a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta aos Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele vai citar piedade e contentamento. Ele diz assim, que fonte de lucro é piedade com contentamento. Fonte de lucro, piedade com contentamento. E é interessante que contentamento, essa palavra vem do grego, que é autossuficiência. É um termo que os filósofos estoicos, eles utilizavam e mostravam para as pessoas que aqueles que assim viviam, que tinham contentamento, não importava as circunstâncias, ele conseguia sobressair, ele conseguia suportar, ele não permitia que as circunstâncias contrárias não o abalassem, porque ele aprendeu a viver contente. E ele então conseguia com isso superar as crises, as dificuldades que todos nós enfrentamos. Por isso Paulo então disse, fonte de lucro é piedade com contentamento. E aquele que assim vive, ele não se deixa abater com os problemas da vida. Então Pedro inicia aqui com essa doxologia, exaltando
glorificando, bendizendo o nome do Senhor. E agora então ele vai fazer uma transição daquilo que foi planejado no céu e então se realiza na terra. Mas isso na semana que vem, né? Porque o horário ali já está um pouco em cima e nós vamos dar continuidade. Como eu disse, é uma exposição da primeira carta de Pedro. Na semana que vem nós vamos ver o que é essa transição que Pedro faz, dessa fonte salvadora, daquilo que foi planejado no céu, e então começa a ser executado aqui na terra, dando continuidade. Eu pensei que hoje ia dar para eu desmiuçar aqui até o versículo 12, mas em respeito a você, ao seu horário, nós vamos parar por aqui. Parar glorificando, agradecendo a Deus, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou. Nós, espiritualmente, somos eleitos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, assim como esse povo, né, dessas 5 cidades da Ásia Menor que Pedro escreveu, nós somos forasteiros da dispersão, nós somos peregrinos, nós não estabelecemos uma moradia eterna aqui, é como uma ponte, como disse William Barclay, nós estamos de passagem, nós temos um alvo maior, é com o meu Jesus que eu hei de morar, como diz o antigo hino da harpa cristã, esse é o nosso alvo, e pelo fato de nós, né, vivermos valores e princípios, né, cujo defendemos acerca da palavra de Deus, que são princípios divinos, podemos até mesmo ser perseguidos, diásporas desse mundo, nessa sociedade corrompida, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que olham para trás, mesmo diante das adversidades, nós aprendemos que com contentamento, eu tenho condição de absorver os golpes dessa vida, e me manter resistente, porque eu sei que aquele em quem eu tenho crido, Ele já tem feito muito pela minha vida, e por isso eu posso adorá-lo e glorificá-lo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém e amém. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Pai amado, é uma jornada, né, que começamos na semana passada e vamos caminhando. Dê-nos condição, né, de prosseguir, de caminhar, de ter sede, de mergulharmos, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, e ver aqui os ensinamentos tão profundos, tão importantes, doutrinas importantes, que aqui são estabelecidas, que vão nos dar certeza daquilo que somos, e pelo qual fomos chamados, mas também de coisas práticas do dia a dia, que como nós precisamos viver para dar um bom testemunho, e passarmos para as pessoas que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores do que os outros, porque não somos, reconhecemos a nossa condição, mas passarmos algo diferente, porque Cristo entrou na nossa vida e nos regenerou para uma viva esperança, para vivermos de forma diferente. Senhor, assim como cada um daqueles que aqui se encontram e ouviram essa parte da Tua palavra, dessa carta, que estamos ainda aqui no 3º versículo desse 1º capítulo, assim como os ouvintes que vão ouvir através do Facebook, do YouTube, Senhor, que crie o desejo, a sede, eu quero aprender junto com esses irmãos, porque como eu disse, aqui tem lições para o esposo, aqui tem lições para aquele que é empregado, como eu sou empregado, como eu tenho o meu trabalho na minha vida secular, e sou subordinado, ó Deus, às pessoas superiores a mim, e mesmo aqui na condição de pastor, eu também sou subordinado a uma liderança, a um bispo, então há ensinamentos para a minha vida, quanto servo, quanto trabalhador, quanto aquelas que são esposa em relação aos seus maridos, quanto aos jovens que precisam de princípios importantes que aqui são estabelecidos, e também como um líder, como um sacerdote. Senhor, eu quero aprender junto com os meus irmãos, e por isso eu conto sempre com a Tua graça, que essa parcela que recebemos hoje, que essa porção que recebemos hoje, que destaca algo maravilhoso, daquilo que o Senhor já tem feito e fez por nós, e queremos adorá-lo por aquilo que Tu és. Ah, Deus, já seja o suficiente para sairmos daqui felizes, contentes, alegres, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu amor por nós. Muito obrigado, Senhor, que o Teu Espírito fale melhor a cada coração, a cada vida, em nome do Senhor, amém
e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Bom, na terça é feriado, desses dias esquisitos aí, né? Mas é feriado. E nós estaremos aqui na nossa reunião às 19h30 de oração. Domingo que vem, culto às 9 da manhã e às 19 horas, dando continuidade a essa primeira epístola de Pedro. Ok? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Foi bom poder ver os irmãos, né, alguns que já não viam um bom tempo, eu pude rever, alguns que vieram nos visitar, eu fiquei feliz com a presença. Seja sempre bem-vindo, né? Todos vocês que aqui se encontram, como é bom a gente se reunir para adorar, para bendizer, para aprender, né, com o Senhor. Vamos, neste momento, entregar esse culto a Deus e pedir que o Senhor nos abençoe ao regressar para o nosso lar. Bendito Deus, mais uma vez expressamos a nossa gratidão. Louvamos o Teu nome pela rica oportunidade e o privilégio que tivemos de estar aqui na Sua casa nessa noite. Muito obrigado por rever alguns irmãos, ó Deus, amigos, pessoas que conhecemos e hoje nos visitou, que cada um deles, todos nós que tiveram essa oportunidade, veio participar, aquele que vai estar ouvindo na sua casa, recebendo essa mensagem, ó Deus, que saiam edificados, fortalecidos, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da Tua palavra. Senhor, nós somos eternos aprendizes, nós somos discípulos, pequeno Cristo, que aprendemos. E eu estou aqui aprendendo junto com os meus irmãos, dentro desse desafio enorme, que, ó Deus, que é mergulhar nesses ensinamentos tão importantes. Senhor, mas muito obrigado por essa 1h30 que aqui passamos. Eu lembro daqueles que ainda estão impedidos, impossibilitados de estar aqui, alguns irmãos que estão enfermos fisicamente, aqueles que já enfrentam um desgaste emocional, mental, ao ponto de não conseguir encontrar força, estão desanimados, estão em depressão. Deus ajuda, fortaleça, tira da caverna, da situação. Nós não somos melhores do que essas pessoas, Pai. Ajuda elas, assim como o Senhor tem nos ajudado, e que elas encontrem força em Ti para prosseguir a sua caminhada. Visita cada uma dessas pessoas, visita os que estão internados, aqueles que estão num processo de recuperação, estão, ó Pai, diante de uma ação medicamentosa. Toma, abençoa, Senhor Deus, abençoa. Nós somos aqui, quanto igreja, cujo nosso papel é pedir que o Senhor abençoe, é pedir que o Senhor instrua, é pedir que o Senhor dê inteligência, que o Senhor capacite o homem, ó Deus, dentro, Deus, da sua profissão, das suas habilidades, para que o mesmo venha contribuir. Então, se é algo que vem contribuir, se é algo que vem somar, se é algo que vem trazer um retorno benéfico, isso nós devemos dar honra e glórias ao Teu nome, e que assim seja, Senhor, que assim seja. Agora, leva-nos em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos conduzindo ao nosso lar, nos dando o restante de noite abençoado, muitos que vão ter a oportunidade desse feriado, de ter um descanso, de estar com a família. Aliás, Senhor, nós que aqui nos encontramos, nós pertencemos a uma família, seja com a nossa família, seja com a nossa casa, seja com o esposo da Tua serva, seja com o esposo do Teu filho, seja, ó Deus, com o pai, com a mãe daquele que está aqui, seja com os nossos filhos, aonde quer que estejam. Nós às vezes não podemos, ó Deus, oferecer a proteção suficiente, nós não somos, às vezes nos sentimos impotentes, mas o Senhor pode, porque a Tua palavra diz que não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. O Senhor é o que nos guarda, o Senhor é o que nos protege, protege a nossa casa, abençoe nosso lar, abençoe nossa família, abençoe nosso casamento, Senhor, abençoe nossas vidas, abençoe nossa saúde. Nós precisamos disso para dar continuidade, Senhor, e por isso nós fitamos os nossos olhos em Ti. Tu és a nossa esperança, como nós cantamos aqui, nos rendemos aos Seus pés, nos lançamos em Seus braços de amor. Então, Deus, eu oro, antes de nos despedirmos desse lugar, abençoando cada família, cada um daqueles que aqui vieram e aqui se encontram, que saiam daqui debaixo de uma paz, da Tua presença, que é confortadora, e provém para nós aquilo que nós necessitamos.
leva-nos assim em paz, receba o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, guarde também esse lugar da mão dos malfeitores, pois assim nós apresentamos esse culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.